Mas vamos confiar que a Natuza Neri, o Joel Pinheiro e o Gabeira estão preocupados com a direita e, por isso, não querem Eduardo Bolsonaro à frente da comissão. É um erro, é um grande erro, é um risco enorme para a direita brasileira. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. A mentalidade censora se faz presente não apenas no Poder Judiciário, mas também em toda a estrutura da sociedade e até na alma das pessoas. Por isso que Cristo veio trazer as boas novas e o cristão precisa evangelizar e tentar salvar o indivíduo, a sua alma. Não virar um militante progressista, como querem os comunistas. A mensagem de Cristo não é desse mundo. É com a alma que nós estamos preocupados. E muitos acham que eu estou livre disso. Eles são aqueles que podem amanhã estar denunciando a Stasi petista, o vizinho subversivo contra-revolucionário que mantém uma Bíblia ou uma foto do Bolsonaro em casa. Aconteceu em vários países. Então, comece olhando para dentro de si mesmo e vendo se você não está se calando em relação a coisas absurdas que vem acontecendo e já acontecendo até aqui. Se você não está, às vezes, até aplaudindo, porque, afinal de contas, como Rui Castro e José Casado, você odeia Bolsonaro e acha os bolsonaristas toscos. Então você está aplaudindo esse tipo de perseguição implacável de um sistema claramente golpista, revolucionário e corrupto e que atropelou o poder legislativo, a Constituição e por aí vai. Veja como a Globo banaliza a ameaça que o STF faz por meio da própria Globo, que virou garoto de recado. Estamos falando de 70 a 80 parlamentares que estão sendo investigados por desvios e irregularidades no uso de verba. Eles vão querer se indispor com o Supremo, aprovando a anistia do Bolsonaro? Olha no que se transformaram esses jornalistas. Como é que dormem à noite? Enquanto isso, o Congresso aprova novas regras para emendas, mas Flávio Dino, o comunista que Lula com orgulho colocou no STF, diz que está longe do ideal. Pô, volta a ser senador, então. Mas não. Ele descobriu que é muito mais fácil ser ministro do Supremo e atropelar o Congresso inteiro, legislando, decidindo o orçamento. Enquanto isso, o Bolsonaro vai fazendo o que pode. Amplia ações para eleger uma maioria no Senado e preocupa o STF. E a imprensa trata com normalidade essa preocupação do STF, inclusive que se articula para conter o avanço. Um juiz da corte que não teve o nome revelado estaria conversando com governadores para convencê-los a se candidatarem ao Senado para conter a onda conservadora. E a mídia trata isso com naturalidade. O Globo, a Folha, o Estadão, não a Gazeta, que denuncia isso. Parabéns ao melhor jornal do país, assinem Gazeta. Veja o absurdo. Juiz se articulando para convencer governador a sair candidato, para conter a onda bolsonarista. Sem falar que o óbvio ululante salta aos olhos. Agora mesmo com o pedido pelo Alcolumbre, já posso criticar o Alcolumbre ou não? O pedido do Alcolumbre para caçar o Gustavo Gaia. Vai restar algum candidato senador de direita? Ou eles vão perseguir um a um? Porque é uma dúvida legítima. Congresso de joelhos ao STF denuncia
Marcel Van Hatten. Não é, pois, sem razão que o parlamento brasileiro está hoje tão mal avaliado pela população. Pior do que estar mal avaliado, no entanto, é não fazer nenhum esforço para melhorar sua imagem, é conviver com a própria indecência e bater no peito, orgulhando-se dela. Vai lá, o Guilherme Amado, aquele que ajudou a produzir uma reportagem fake news que dizia que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos e ajudou a prendê-lo dessa forma. Vai lá o Guilherme Amado e diz que enquanto o Congresso discute as emendas, Eduardo Bolsonaro faz live em Washington, como se ele estivesse passeando. O Eduardo Bolsonaro reagiu à altura e disse que o Guilherme Amado, usando esse truque retórico antigo, está revelando o medo que ele tem das investigações nos Estados Unidos sobre quem adulterou os registros de entrada do Felipe Martins na imigração americana. Que quadrilha foi essa que adulterou a entrada e plantou notinha na imprensa que serviu de pretexto para o Alexandre de Moraes prendê-lo? PL indicar Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores na Câmara é crise anunciada, avalia o ministro do STF. Mas meninas de recado sentiram, estão incomodados. Como ousam seguir os acordos, a tradição, o regimento e colocar aquele indicado pelo PL na frente da Comissão Internacional? Para eles, Eduardo Bolsonaro vai querer escalar e utilizar a comissão para ampliar sua narrativa de perseguição à verdade e mobilizar apoiadores. Legítimo. Atenção. Inclusive, se falar bobagem, pode ser alvo do STF e piorar a sua situação. Atenção, crime 121, artigo 121, criado pelos ministros. Crime de falar bobagem no exterior. E a Globo trata isso com naturalidade. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Mas vamos confiar que a Natuza Neri, o Joel Pinheiro e o Gabeira estão preocupados com a direita e por isso não querem Eduardo Bolsonaro à frente da comissão. É um erro, é um grande erro, é um risco enorme para a direita brasileira, disseram os 3 esquerdistas militantes da Globo. Como disse o Flávio Gordon, claro, eles 3 estão muito preocupados com o bem-estar da direita. Confia, amiguinho. Deltan Dallagnol, que sofre muito ataque de uma ala da pseudo-direita que protege Alcolumbre, mas ataca Nicolas, Deltan Dallagnol escreve um belo texto, assim como o Marcel Van Hatten também, né? O que o chilique do STF com Eduardo Bolsonaro revela? Ele sai em defesa do Eduardo Bolsonaro e atacando o STF. Ai, se toda a direita fizesse isso, não é mesmo? Não é à toa que os ministros sentem um medo real de futuras punições dos Estados Unidos e órgãos internacionais da Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos. O trabalho que o Eduardo vem fazendo pode ajudar, inclusive, numa condenação da lei Magnitsky. Eles estão com medo disso. Todo mundo já entendeu. Enquanto isso, tudo acontece. Como é que anda o ministro terrivelmente evangélico colocado por Bolsonaro lá? Tá vendo como a gente tem que fazer crítica construtiva? O Bolsonaro acertou em muita coisa. Não merece a perseguição que está sofrendo. Está sendo perseguido pelas suas virtudes, não por seus eventuais erros. Mas ele cometeu erros, como as 2 escolhas para o STF. E o terrivelmente evangélico está lá preocupado em dizer que ele, o Mendonça, o Zanin e o Nunes e o Flávio Dino são os mais jovens e os mais bonitos do STF. Um clima ameno, descontraído, uma brincadeira entre pares,
que o Barroso disse há controvérsias, porque é um pavão supremo. Tudo isso, claro, fruto da sabedoria do nosso terrivelmente evangelho. Releia Salmo 1. Busque ali a sabedoria. O texto diz que o homem que pratica é prudente e sábio, o homem que não pratica é insensato e louco. Tem gente que quer que a gente haja com loucura. Muitas vezes eu sou cobrado dessa forma. Tem que agir de forma, na minha palavra, intempestiva, como agem os outros. Eu não. Se Deus me mandar agir daquela forma, eu ajo. Mas enquanto Deus não me mandar, eu vou agir da forma como eu considero sábia. É assim que nós devemos agir. Seja sábio. Que as pessoas te busquem, mesmo aqueles que não gostam de você, para ouvir conselhos nos momentos difíceis. E não o tenham como louco, como intempestivo, como uma pessoa irada que fala o que dá na telha e na cabeça a todo tempo. Alguns chamariam de covardia, ministro, e não de sabedoria esse vosso silêncio cúmplice e ensurdecedor. E outros questionariam com toda razão se é realmente a voz de Deus que lhe fala quando o senhor toma certas decisões contra, por exemplo, Daniel Silveira. Nós não queremos atos intempestivos, queremos apenas clareza moral, firmeza e uma voz, denunciando, como Marco Aurélio Melo fazia, os outros coleguinhas supremos, em vez de brincar sobre a beleza de todos vocês. É ou não é? Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.